Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje estarei explicando para vocês sobre como gerar valores aleatórios, inserindo cada um desses valores que são gerados randomicamente. A gente vai trazer já já essa terminologia também, a gente vai trazer a definição, inserindo então esses valores em cada um dos índices, né, das posições que existem dentro de um determinado vetor. Vamos iniciar então trazendo essa definição. Valores randomizados. Um valor randomizado é um número gerado de forma aleatória pelo sistema, né, computacional, ou seja, uma sequência ou um padrão previsível de números que a gente vai determinar. Na programação, randomização se refere ao processo de criar números que simulam a aleatoriedade. Então, quando a gente quer fazer simulações, fazer alguns testes, né, ó, muito útil em diversos tipos de aplicações, como jogos, simulações, criptografia, geração de senhas, testes, a gente utiliza então esse tipo de algoritmo aqui, tá? Então, bem legal essa definição aqui de valor randomizado. Função range. Então, como é que a gente faz isso na linguagem C? Para preencher um vetor com valores randomizados, né, na linguagem C, a gente pode utilizar a função range, né, abrindo e fechando aqui o parêntese, da biblioteca stdlib.h. Então, é necessário a gente fazer a inclusão dessa biblioteca lá no início do nosso código. Tá? E aí a gente tem um exemplo aqui, ó, range, abre e fecha parênteses, porcentagem 100. Isso quer dizer o quê? Que ele vai gerar números aleatórios dentro desse intervalo de 0 a 99. Tá? Então, você pode configurar esse número aqui, em vez de ser 100, ser 50. Aí ele vai gerar números aleatórios de 0 a 49 e assim por diante, tá? Então, a gente personaliza de acordo com a necessidade, com o tipo de simulação que a gente quer fazer no nosso algoritmo. Porém, antes é necessário inicializar o gerador de números aleatórios utilizando sRange, e aí dentro do parênteses a gente coloca time null. É como se a gente estivesse zerando, né, colocando ali um timer para cada vez que for compilado o código, ele trazer números diferentes. Se você esquecer dessa função aqui, do sRange, ele vai sempre trazer os mesmos números que foram sorteados a cada vez que você executa o teu código. Para esse tipo de função, a gente adiciona uma outra biblioteca, que é o time.h. Então, lá em cima são duas bibliotecas, stdlib.h, referente ao range, e o time.h, referente ao srange. Então, muito cuidado para vocês não confundirem o range, que ele gera os números aleatórios, com o srange, onde a gente faz aqui a anulação do time, né? A gente zera ele a cada instante para trazer números e valores distintos a cada vez que você executar o seu código. Beleza? Que mais? Gerando números aleatórios. Então vamos à prática. Primeira parte, inserção das bibliotecas. Então aqui em cima a gente insere as duas bibliotecas que nós mencionamos, stdlib.h, né? Depois o time.h. Então são essas duas aqui que a gente está utilizando. Se tiver as outras que você já implementa, pode deixar também. E aí começa o nosso programa principal aqui, o int_main, né? Onde eu declaro um vetor de 10 posições, né? Do tipo inteiro, e uma variável i, que é a nossa variável de controle do tipo int. Então, bem legal isso aqui. Na sequência, vem então o srange, né, entre parênteses time null, e aí a gente está inicializando o gerador de números aleatórios. Então, a gente faz a inicialização desse gerador de números nesse comando aqui. Depois vem dois laços de repetição. O primeiro é para a gente preencher o vetor. Então, esse aqui é um padrão, né? O i recebe 0, porque ele vai ser utilizado como o índice, né, para percorrer cada uma das casas do nosso vetor. Então, chama aqui o vetor na posição i, é vetor na posição 0. E aí, o que ele vai colocar lá dentro? Ele vai atribuir, né, sinal de igual, estou atribuindo um valor randômico entre 0 e 99 dentro dessa primeira casa do vetor. Percebo que aqui eu otimizei o código, né? Não abri chaves, porque só tem uma instrução dentro desse for. Então, é opcional aqui colocar as chaves ou não. Se tiver mais de uma linha, é obrigatório, a gente já sabe disso. Tá? Tanto para esse primeiro for, como para o segundo, eu abri mão das chaves para poder ficar melhor aqui da gente visualizar. E aí não tem mais nada para ele executar depois dessa linha, então o i recebe ele mesmo mais 1, a gente já viu isso, né? Ele se torna 1, verifica se é menor que 10, porque afinal de contas, né, ele vai rodar de 0 a 9, que é o tamanho do nosso vetor, de 0 a 9 casas. E aí na segunda casa, que é no caso vetor na casa 1, né, outro valor randômico, né, de 0 a 99. Então ele vai preencher tudo isso aqui nesse loop. No loop seguinte, eu zero novamente o i e começa a mostrar, ele vai escrevendo. E perceba que eu gosto de apresentar o vetor dessa forma.
o valor em uma barra para fazer a separação, né? Eu dou um espaçozinho antes aqui, um espaço depois, né, do porcentagem D, que é o operador, né, que formata a apresentação de um valor do tipo inteiro, que é o nosso vetor do tipo inteiro. Então ele coloca uma barrinha, né, para separar os números, então ficou dessa maneira. Certamente quando você for executar aí vai gerar outros números, mas faça o seguinte teste. Depois que você executou, né, várias vezes, você viu que gerou valores aleatórios aqui. A cada vez que você executou o seu código, geraram números distintos aqui. Porém, se você comentar essa linha aqui, coloca um barra barra nesse sRange, aí você vai entender qual é a importância dele, porque ele vai gerar um valor aleatório, mas que vai ser sempre o mesmo valor cada vez que você executar aqui. Tá? Então ele gera valores aleatórios? Gera, continua gerando. Porém, ele não modifica a cada execução. Toda vez que você executa, ele gera os mesmos números aleatórios. Por isso que é importante essa inicialização aqui do gerador de números. Tá? Faz esse teste, comenta, tá? Coloca barra barra aqui e executa o teu código umas 2, 3 vezes. Você vai ver que ele vai gerar os mesmos números aleatórios para o teu vetor. E aí depois você tira o barra barra e executa de novo, aí você vai ver que vai ficar mais dinâmico, gerando sempre valores distintos, né, para inserção no seu vetor. Certinho? Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixo o convite para conhecer aí, né, nossos conteúdos, não só no YouTube, como também no Instagram, TikTok, todos eles relacionados à nossa área de informática. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.